E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje a gente vai começar mais uma parte aqui da nossa parte. Da nossa parte, não, né? Hoje a gente vai começar aqui mais um assunto do nosso canal, né? A gente já falou aqui sobre várias coisas sobre Python. A gente tem bastante vídeo sobre Python, sobre SQL, Power BI. A gente também tem. Acho que é só isso, os vídeos que a gente tem, né? Mas hoje a gente vai começar aqui a falar de PySpark, tá? Bom, para quem nunca viu o PySpark aqui é uma utilização, é como você utilizando o Apache Spark, né? Só que utilizando Python para utilizar o Spark, né? Então a gente consegue utilizar essa biblioteca para conseguir utilizar o Spark, né? Utilizando Python, então utilizando o PySpark. Bom, eu vou como que eu posso dizer isso? A gente pode utilizar o Spark em vários ambientes, né? Eu acho que é um pouquinho complicado aqui para a gente treinar. E a gente tem algumas soluções mais fáceis aqui. Geralmente você pode baixar uma máquina virtual Linux ali e rodar o PySpark, e você precisa fazer toda a instalação do Apache Spark ali, etc. E conseguir fazer para você conseguir rodar. Ou a gente tem duas opções que são mais fáceis, que eu acredito que é ou utilizar o Kaggle aqui para treinar. Lembrando que aqui é só para treinar, tá? O Kaggle você não vai conseguir fazer muita. Você consegue executar, etc. Mas não é um ambiente de trabalho. Ou você também pode fazer ali pela parte do Azure Databricks, tá? Você pode utilizar o Databricks, que você consegue criar notebooks lá do jeito bem simples, que eu acredito que também seja um jeito bem simples e bem fácil de treinar ali, ao invés de você ter que instalar uma máquina virtual ali para você conseguir executar os comandos e aprender como que utilizar o Spark, tá? Bom, aqui então só para mostrar o que eu fiz aqui no Kaggle, aqui a gente tem importação, eu dei um pip install PySpark, a gente sempre precisa utilizar isso daqui para instalar o PySpark na máquina virtual. Aqui a gente dá uma importação, né? Então eu estou utilizando aqui from PySpark.sql import Spark Session. Aqui eu estou criando a sessão e etc. E aqui eu estou colocando o Spark Context aqui na variável SC, tá? Bom, aqui eu tenho uma definição que eu peguei, tá? Sobre o PySpark, que ele diz muito o que a gente falou ali, tá? PySpark é a interface do Python para o Apache Spark, uma plataforma de... Para que serve, né? Isso é uma plataforma de processamento de dados distribuídos, tá? Uma plataforma muito rápida, ela consegue ler uma grande quantidade de dados muito mais rápido do que caso você estivesse utilizando outras plataformas. Como ele diz aqui, né? Uma plataforma de processamento de dados distribuída de código aberto, projetada para realizar grandes volumes de dados de processamento de dados de forma rápida e escalável. O Spark permite processamento de dados em clusters de servidores, o que é ideal para tarefas de Big Data, como análise de grandes volumes de dados, aprendizado de máquina e processamento em tempo real. Então você pode utilizar ali tanto para fazer análise ali de dados, quanto para rodar modelos de machine learning ali, e a gente consegue fazer tudo isso através do Spark e tal, e a gente utiliza o PySpark aqui para utilizar isso utilizando Python, tá? Aqui, como ele diz, né, ele fala, eu não quero entrar muito aqui na parte técnica, tá? Mas ele disse que aqui ele permite o processamento de dados em cluster de servidores, e aqui ele fala muito mais sobre a parte de paralelização, né? Que aqui também ele diz sobre escalável, etc. Porque qual que é a diferença aqui do Apache Spark, tá? Quando a gente roda uma coisa na nossa máquina virtual, na nossa máquina a gente está rodando em apenas o computador. Quando você roda no PySpark aqui, utilizando o Spark, você consegue fazer com que ele rode em várias máquinas virtuais. Ele separa ali esse trabalho, esse código que você vai rodar em várias máquinas, fazendo com que você consiga rodar isso de forma muito mais rápida, com um desempenho muito melhor. Aqui a gente vai brincar com um pouco com a quantidade de dados, tá? Mas quando a gente começa a falar ali com dados de 60 milhões de linhas, 70 milhões de linhas, então a gente precisa de um processamento mais rápido. Essa é uma das melhores alternativas, tá? Lembrando que aqui a gente consegue utilizar o Apache Spark também com Hadoop, com Databricks, então ele funciona, tá, para várias ferramentas, e a gente pode usar o PySpark SQL também para utilizar SQL junto com o PySpark aqui. Então é um mundo que permite que a gente consiga fazer várias coisas, tá? Bom, nessa primeira videoaula aqui a gente vai falar sobre o RDD, tá? Que é praticamente a base do PySpark, tá? Onde o PySpark ele foi construído. Hoje é muito mais utilizado o DataFrame, tá? O RDD é como se não é como se fosse uma tupla, a gente não posso falar que é semelhante a uma tupla do Python, tá? Caso você já tenha programado em Python, mas isso daqui é a base do PySpark, tá? Ali do Spark, da parte Spark, de como ele foi criado. Toda essa parte de quando você imputava dados ali na PySpark, na parte Spark, né? Para fazer todo aquele processamento e dividir entre clusters, todo tipo de dado que você colocava ali, ele transformava isso em RDDs para fazer toda para mandar os clusters, né, separar entre os clusters dos trabalhos ali e os clusters voltar com o resultado, tá? Bom, o que diz aqui, tá? RDD, Resilient Distributed Dataset, é a principal estrutura de dados do Spark, usada para processamento distribuído. O processamento distribuído é aquilo que eu falei, tá? Que ele consegue você utilizar várias máquinas virtuais e ele consegue distribuir
esses jobs, né, esses trabalhos em várias máquinas virtuais, para que ele faça não precise apenas uma máquina rodar. Então vamos supor que eu coloco aqui 100% do código para rodar na minha máquina, e caso eu consiga colocar, utilizando o PySpark, eu posso colocar 4 máquinas virtuais diferentes para rodar 25%, isso faz com que o processamento seja muito mais rápido. E ele também é muito, é muito escalável, né, porque a gente pode sempre deixar essas máquinas melhores, com mais processamento, com mais velocidade, fazendo com que elas tenham um desempenho muito melhor do que caso você rodasse numa máquina só, tá? Aqui que ele diz, o RDD é uma coleção de objetos imutáveis distribuídos por um cluster de computadores que podem ser processados de maneira paralela. A maneira paralela aqui é o que eu disse, é o que eu disse sobre dividir, você conseguir dividir o cluster ali, os trabalhos em várias máquinas virtuais, você não precisa rodar em apenas uma máquina virtual. E aqui a parte que se assemelha às tuplas, tá? Um RDD é uma coleção de objetos imutáveis. Isso é muito importante, que quando você cria um RDD, você não consegue alterar ele, tá? Só se você criar um novo objeto, você não consegue alterar ele depois de criado. Características dos RDDs, tá? Aqui que é as coisas mais importantes. Imutabilidade, que é a mesma coisa, aquilo que a gente acabou de falar sobre as tuplas, né? Uma vez que um RDD é criado, ele não pode ser alterado. Para modificar um RDD, você precisa aplicar uma transformação que gere um novo RDD. Então é muito daquilo que eu falei. Caso você crie um RDD, você não consegue alterar ele só criando um novo RDD, tá? Criando um novo objeto. Distribuição. Os dados de um RDD são distribuídos entre vários nós de clusters, o que permite o processamento paralelo. Isso é muito aquilo que eu falei, tá? Para quem conhece o Hadoop, é como se ele estivesse fazendo ali um MapReduce, tá? Só que com um desempenho melhor. Ele vai separar aqui, ele consegue separar esse código em várias partes para cada máquina virtual rodar uma parte ali, tá? Para que tenha um desempenho melhor. Perdão. Resiliência. O Spark usa mecanismos de recuperação para garantir que, em caso de falha alguma, o RDD possa ser construído a partir do seu histórico. Então, como ele separa em vários clusters diferentes, ele também faz ele joga mais de uma vez um cluster em várias como se fosse a informação para deixar de reserva para caso um nó falhe ali, algum cluster falhe, alguma máquina virtual falhe, ele consiga rodar isso em outra máquina virtual, fazendo com que não tenha perca de dados, tá? Então ele é 100% confiável aqui. E a única parte aqui, que é uma das mais importantes aqui do Spark, né, que é novamente aqui da distribuição do paralelismo, RDD permite o processamento paralelo eficiente, com cada participação do RDD sendo processada em paralelo em diferentes nodos clusters, tornando o Spark escalável. Que é aquilo que eu falei de você conseguir rodar, de ele conseguir distribuir a tarefa que você passou para ele ali em vários clusters diferentes, né, em várias máquinas virtuais diferentes, para que elas rodem ao mesmo tempo ali e que você obtenha um resultado muito mais eficiente, tá? E muito mais rápido. Tá, mas vamos lá. Vamos começar agora a colocar a mão na massa, tá? Criando um RDD. Como que a gente cria um RDD, tá? A gente pode colocar aqui uma variável normal, né? RDD é igual. A gente definiu aqui o Spark Context como SC, tá? Então a gente vai utilizar SC, ponto. A gente sempre utiliza essa funçãozinha, o parallelize aqui, para a gente criar um RDD, tá? Então a gente SC aqui, Spark Context.parallelize. Aqui a gente abriu, a gente pode, vamos fazer aqui, deixa eu só... Eu tô com... Tá, foi. Deixa eu colocar aqui 1, 2, 3... 4, 5. Se eu executar esse daqui, a gente criou, tá? A gente também tem uma coisa muito importante aqui sobre RDDs, que é ação e transformação, tá? Que aqui a gente só transformou o dado, mas a gente não fez uma ação. Então, aqui a gente só salvou isso dentro da variável. E como que a gente faz para ver esse dado, tá? rdd.collect, a gente precisa usar o collect aqui, tá? Então, essa é a funçãozinha que ele vai fazer quando a gente tem um RDD, tá? Uma lista aqui, que ele vai printar aqui pra gente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece se a gente utilizar um print aqui, tá? Print RDD. Ele vai retornar aqui pra gente só o que ali, ó, parallel condition, RDD, sério. E a gente sempre precisa desse collect aqui quando a gente tá falando de collect, pronto. Então, print collect ou rdd.collect, ele vai retornar pra gente aqui, tá? Então, é assim que a gente cria um RDD. RDD é igual ao Spark Context que a gente criou lá, ponto parallelize, a gente sempre precisa utilizar o parallelize aqui para a gente conseguir, e aqui a gente passa as informações, tá? Mesma coisa se eu quisesse fazer aqui, vamos criar aqui o RDD2, é igual a ser parallelize. Se eu quiser criar aqui uma lista de, deixa eu só, de strings a gente também consegue, tá? Eu vou colocar aqui Rafael, science. Se eu executar esse daqui e dar um rd2.collect, ele vai... Ops, aqui ele não vai retornar nada, né? Mas se eu executar... Acho que eu coloquei como markdown e não como string. Tá, agora vai. Aí ele vai retornar aqui pra gente, tá? Então a gente consegue colocar todo tipo de dado que a gente quiser aqui. Só que, como eu falei anteriormente, a gente não consegue alterar aqui, tá? Caso a gente fosse fazer alguma alteração, a gente teria que executar de novo e criar um novo objeto, tá? Bom, outra funçãozinha bem importante aqui, tá? É o map.
que é o mesmo map do Python, tá? E a gente consegue utilizar ela aqui. Vamos supor que eu estou criando aqui, ó, um RDD é igual a... Vamos criar aqui um sc.parallelize para a gente criar outra RDD aqui, tá? E vou colocar aqui do 1 até o 5. Beleza. A gente criou aqui. Se eu quisesse fazer uma multiplicação aqui dentro desse RDD, tá? Como que eu faria? A gente consegue utilizar essa função map, tá? O que que o map faz? Ele vai pegar... vamos criar aqui um RDD2, é igual RDD. Como que a gente chama essa função? De ponto map, tá? Então, quando a gente coloca o ponto map aqui, a gente abriu aqui, então, para criar, né, sc.parallelize. Caso a gente quisesse fazer aqui, a gente já tem, lembrando que a gente já tem esse RDD criado, tá? Então, a gente está criando um novo RDD, como eu falei, a gente consegue alterar o mesmo e dizer criar um novo. E a gente está colocando aqui que a gente quer o RDD, a gente está chamando a função map. E o que que a gente faz aqui, tá? A gente utiliza lambda, a lambda do Python. Então, lambda x, vamos supor que eu quero, peraí que eu estou perdido aqui no meu teclado. Eu quero multiplicar por 2 todos os dados que a gente tem ali dentro desse RDD, tá? Então a gente vai colocar aqui lambda 2, x vezes 2. Se eu executar aqui, ele vai executar normalmente. Como que eu faço para mostrar isso, tá? Se eu der um print.rdd2 aqui, ele não vai funcionar, tá? Porque não vai mostrar. A gente precisa jogar um rdd2.collect. Quando eu executar isso daqui, ele vai retornar aqui para a gente, né? Então ele pegou 1, 2, 1 vezes... 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, tá? Então o map, ele faz com que a gente consiga aplicar uma função para todos os valores que a gente tem aqui dentro do RDD, tá? Vamos supor que eu quisesse pegar aqui RDD2 é igual a rdd.map e eu quisesse fazer a raiz quadrada, tá? Então eu vou... Peraí, deixa eu só aparecer aqui. X ele é igual a 10, tá? Vamos dar um rdd.collect aqui novamente, tá? Vamos ver o que ele vai retornar para a gente aqui. Ele retorna aqui para a gente, né? 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Então, um map aqui na função do RDD, ele serve para que você pegue cada elemento que a gente tenha dentro desse RDD aqui, tá? E a gente faça uma transformação nele, a gente aplique alguma coisa que a gente quiser ali dentro, tá? Bom, utilizando a função filter, tá? Então, caso a gente queira filtrar aqui, vamos criar um novo RDD, tá? RDD, vamos colocar aqui um success.parallelize para a gente criar, né? É bom que a gente já treina novamente como faz a criação, tá? Vamos colocar aqui o número de 1 a 10, tá? A gente consegue utilizar aqui também o range, tá? Se a gente quiser. Se eu clicar aqui utilizando o range, em vez de a gente ter que selecionar e colocar aqui rdd.collect, ele vai retornar para a gente do 1 ao 10 aqui, tá? Então a gente consegue criar isso daqui também utilizando o range, tá? Em vez de a gente ter que digitar do 1 até o 10 ali, tá? Vamos supor que a gente tem esse collect aqui que vai do 1 ao 10, né? E eu quero filtrar os dados aqui apenas que são maior do que... Não, que são maior do que 5, tá? Vamos dar um rdd2 aqui, é igual rdd.filter. A gente precisa usar sempre o lambda, tá? Então a gente vai utilizar o lambda tanto para o map aqui, quanto para o filter, quanto para o flatmap. Flatmap que a gente vai ver daqui a pouco. Lambda x maior que 5, tá? E vamos dar um rdd2.collect. Vamos executar isso daqui, tá? Aí ele retorna pra gente aqui, ele vai fazer filtrar aqui, a gente utiliza esse ponto filter para filtrar todos os dados ali que são maior do que 5, tá? Beleza, vamos fazer outro cálculo aqui. Vamos supor que eu quisesse pegar apenas os valores que são pares, tá? Então a gente vai pegar aqui x, aqui por 2 é igual a 0, tá? Então quando a gente executar isso daqui, ele vai trazer para a gente ali desse RDD aqui, né, que a gente tem definido, ele vai trazer para a gente só os números pares, que é 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então é assim que a gente utiliza o filter para filtrar, tá? Bom, vamos usar a função flatmap aqui, tá? Essa é uma funçãozinha bem legal. A diferença dela para o map e para o flatmap aqui, que ela retorna tudo em um local só. Eu vou dar dois exemplos aqui que a gente consegue verificar. Você consegue ver aqui qual que é a diferença entre elas. Eu acho que é mais fácil de a gente conseguir entender, tá? Eu vou criar um novo RDD aqui, tá? Vou dar um sc.parallelize. Vamos criar aqui um de strings, tá? Vamos criar aqui Rafa Science, o nome do canal, né? Ciência de dados. Beleza, a gente criou isso daqui. Vamos dar um rtd.collect aqui só para a gente verificar. E a gente vê que ele cria aqui para a gente, né? Rafa Science, Ciência de dados. Beleza. A gente criou aqui, tá? Rafa Science, Ciência de dados. E agora vamos supor que eu quisesse separar por palavras aqui, tá? Eu quero que seja Rafa Science, Ciência de dados, tá? Como que a gente poderia fazer isso? Primeiro eu vou mostrar como que fica com o map, tá? E depois eu falo como que fica com o flatmap, tá? Se eu clicar aqui rdd2 e colocar aqui, eu quero um rdd.map, tá? Que nem a gente fez lá em cima. Vou dar um lambda x. A gente tem essa funçãozinha .split, tá? Quando a gente colocar aqui rd2.collect,
ele vai retornar aqui pra gente, tá? Rafa, Science, ele separou aqui, só que a gente vê que a gente tem dois valores diferentes aqui, tá? A gente tem uma combinação aqui e outra combinação aqui, tá? Isso é o que o map faz. Se eu copiasse a mesma coisa aqui, tá? E utilizasse o flat map e executar isso daqui, ele retorna tudo num valor só, tá? Então, essa é a diferença do map para o flat map. O flat map ele vai retornar tudo dentro de um RDD só, e aqui ele separa o valor em dois estados, enquanto o flat map ele separa ali em um valor só, tá? Então, a gente consegue fazer desse jeito aqui, é bem legal essa função que a gente consegue utilizar aqui, é bem legal a gente saber que ela existe também, tá? E aqui a gente também tem algumas funçõezinhas que são mais simples ali que são normais, né, de toda a programação. Vamos criar aqui um novo aqui, sc.parallelize. Vamos criar aqui o range do... Vamos criar do 1 ao 50, tá? Deixa eu dar um print rdd.collect. Eu vou dar um print aqui, porque como a gente tem bastante valor, eu acho que com o print ele fica mais bonitinho, tá? A gente consegue verificar. Então a gente criou aqui do 1 ao 40 até... Vamos criar até do 50 para ficar mais bonitinho. Beleza. A gente criou do 1 até o 50 aqui, tá? Bom, vamos fazer agora as funções, né? Vamos supor, eu quero rdd.count. Se eu colocar aqui, ele vai mostrar para a gente quantos rows tem. A gente tem 50, né? A gente também tem aqui o rdd.min. Se eu colocar aqui o mínimo, ele retorna para a gente 1, né? rdd.max, que vai retornar para a gente o máximo, tá? O valor máximo, 50. A gente também tem o rdd.min aqui, que ele vai trazer a média para a gente, tá? 25.5. A gente também tem aqui o rdd.sum, que ele retorna a soma para a gente, tá? Então são outras funçãozinhas que a gente consegue fazer ali dentro do RDD, que a gente consegue, aquelas funçõezinhas bem simples que a gente tem praticamente em todas as linguagens de programação, tá? A gente também tem aqui no PySpark para que a gente consiga executar esse tipo de função. Bom, vamos lá. A gente tem já até com 16 e 35 minutos, mas acho que a gente consegue fazer alguns exercícios aqui para a gente fixar o conteúdo que a gente aprendeu aqui, tá? Então vamos lá. Criando um RDD simples. Cria um RDD. Obrigado, ChatGPT, por gerar esses exercícios para a gente, tá? Então, muito mais simples assim aqui, né? Cria um RDD a partir de uma lista de números de 1 a 10, em seguida mostra os elementos desse RDD, tá? Então, aqui, como a gente aprendeu, né? Como a gente vai para criar, então a gente vai colocar aqui a variável RDD. Lembrando que eu estou colocando esses nomes, a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser aqui para criar a variável. A gente vai dar um sc.parallelize, né? Para a gente sempre precisar do sc.parallelize para criar. E aqui ele está pedindo para que a gente crie uma lista de números de 1 a 10, tá? A gente poderia fazer 1, 2, 3, mas como eu falei anteriormente, é mais fácil sim, utilizar o range, tá? Que ele já cria pra gente. A gente vai criar aqui, ó, range de 1 ao 11. Se eu der um rdd.collect aqui, a gente verifica que ele criou isso pra gente, tá? A gente tem uma lista de 1 a 10. E em seguida mostra os elementos desse RDD que a gente já mostrou aqui, utilizando o collect, tá? Então a gente criou aqui essa lista, utilizando o sc.parallelize. Aqui a gente colocou o range, né? Para fazer do 1 até o 11 ali, para criar do 1 até o 10. E aqui a gente utilizou o collect para mostrar esse RDD que a gente criou, né? Então vamos lá, vamos para o segundo exercício. Criar um RDD a partir de uma lista de números de 1 a 100. É a mesma coisa que a gente fez aí em cima, tá? Eu não, acho que eu até esqueci aqui que o objetivo era utilizar o range aqui embaixo, mas eu acabei utilizando ali em cima. Mas é a mesma coisa, tá? A gente pode usar aqui um sc.parallelize. A gente coloca aqui o range do 1 até o 101. E a gente coloca aqui rd.collect. Quando a gente executa isso daqui, ele retorna pra gente do 1 até o 100. Como eu falei, como o valor é muito grande, ele fica ruim a visualização. Se a gente utilizar um print aqui, rdd.collect, ele mostra mais bonitinho pra gente aqui do 1 ao 100, tá? Aquele era o 2, esse daqui é o 3, mas vamos fingir que esse daqui é o 2, tá? Bom, cria um RDD de um número de 1 a 5 e use a função map para criar um novo RDD com o quadrado de cada número, que é aquilo que a gente fez lá em cima, tá? Mas vamos fazer novamente aqui, RDD, a gente vai criar um novo aqui, né? Parallelize do 1 até o 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, a gente vai colocar... Beleza, 4, 5, eu fiz besteira aqui. Beleza, a gente criou aqui, vamos dar um rdd.collect, quando a gente, só para verificar. Ele criou aqui, né? Como a gente utiliza a função map, né? A gente vai criar um novo RDD aqui, a gente vai colocar o RDD que a gente quer fazer aplicar a função, né? Dentro daquele RDD, rdd.map. Abriu aqui, a gente precisa usar o lambda, né? Sempre lambda de x. Ele vai receber um x e aqui ao quadrado. E a gente vai dar um rdd2.collect.
Quando a gente executa isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada valor que a gente tem aqui de 1 a 5 e vai fazer ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, desculpa, 3 vezes 3 é 9 e assim sucessivamente até o final, tá? Então a gente consegue utilizar essa função aqui no map para fazer esse ao quadrado a todos os valores. Ele vai receber primeiro 1, depois o 2, depois o 3, que ele vai receber apenas um valor para cada valor daqui e vai aplicar aqui o quadrado, tá? Bom, vamos fazer aqui o filtro, tá? Cria um RDD com números de 1 a 20 e use a função filter para criar um RDD contendo apenas os números ímpares, tá? Então vamos criar aqui rdd.sc.parallelize. Vamos abrir aqui um range de 1 até o 21. Beleza, aqui a gente pode dar um rdd.collect para visualizar. A gente verifica que ele criou aqui para a gente do 1 ao 20, tá? E aqui a gente consegue utilizar o filter agora, tá? Vamos criar aqui rdd2 é igual a rdd.filter. E qual que ele quer fazer, né? A gente vai sempre colocar o lambda aqui, lambda de x que ele vai receber aquele valor. A gente quer pegar apenas os números ímpares, tá? Como que a gente consegue? A gente vai colocar o x aqui dividido por 2, o resto é igual a 1. E a gente vai dar um rdd.2.collect. E quando a gente executa isso daqui, ele vai retornar para a gente todos os valores ímpares que a gente tem aqui do 1 ao 20, tá? 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim sucessivamente até o final, tá? Vamos utilizar aqui o reduce, tá? Crie um RDD com números de 1 a 10 e use a função reduce para somar todos os números do RDD, tá? O reduce eu acho que a gente não falou em cima, mas a gente coloca como bônus aqui, tá? Então vamos criar aqui um rdd.sc parallelize. Beleza, criamos aqui. Vamos colocar aqui do 1 até o 5. Vou mostrar do 1 até o 10, né? Vou fazer desse jeito aqui. 6, 7, 8. Ele é mais trabalhoso do que você fazer com range, mas também funciona, né? A gente vai verificar aqui, a gente verifica que ele criou, beleza. E agora a gente vai querer somar. O que ele quer fazer? Ele quer que a gente some todos esses valores. O que a gente poderia fazer, tá? A gente poderia fazer assim também, tá? rdd.sum. Ele retornaria o que a gente queria, o que a gente quer fazer, tá? Mas quando a gente utiliza o sum, a gente fica muito preso ali, tá? A gente só utiliza o sum. Caso eu quisesse fazer alguma outra função, a gente teria que usar o reduce para que ele fizesse ali dentro, tá? Então vamos criar aqui, ó, vou mostrar para vocês como que a gente faz. A gente utiliza rdd2, a gente vai pegar o rdd.reduce e a gente utiliza aqui a lambda de x e y, ele vai receber o primeiro e o segundo valor, é igual a x mais y. E se eu colocar aqui rdd2.collect, ele vai retornar. Aqui não vai mostrar que ele retorna apenas um valor, tá? Então, eu utilizar o print. RD2, ele mostra aqui pra gente 55, tá? É o mesmo valor, só que aqui a gente tem mais liberdade caso a gente queira fazer algum outro tipo de alteração aqui, fazer mais passos, tá? Então a gente consegue fazer isso daqui dentro, tá? Utilizando o reduce, tá? Então é bom a gente saber que existem esses dois métodos de fazer. E aqui é o último exercício que a gente vai fazer agora, tá? Que é o do flat map. Cria um RDD a partir de uma lista de frases e use flat map para dividir cada frase em palavras e criar um RDD de palavras individuais, que é o que a gente fez lá em cima, tá? Vamos criar aqui novamente aqui rdd.sc.parallelize. A gente vai criar aqui as frases novamente, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui São Paulo. Eu sou torcedor de São Paulo. São Paulo. E vou colocar aqui a cidade que eu moro, Dublin. Dublin, cidade. Eu vou colocar aqui também, está muito frio, porque hoje está bem frio, está muito frio. Vamos dar um rdd.collect aqui para verificar, e a gente verifica que ele criou aqui, tá? E como que a gente faria para separar todas essas por palavra dentro de um RDD só, tá? A gente faria aqui o RDD2, é igual a gente sabe que a gente tem um RDD ali, que é o que a gente criou. A gente tem aqui o flat map, e a gente faria aqui a lambda de x. A gente sabe que a gente tem o x e a gente tem a funçãozinha do split, né? Executamos aqui, a gente pode dar um rdd.collect. E quando a gente executa isso daqui, ele retorna para a gente São Paulo, Dublin, cidade, ele retorna ali em um RDD só que separado por palavras, tá? Bom, eu acho que vou fazer mais um vídeo sobre RDD, tá? Tem algumas outras funções que a gente consegue utilizar, grupo PyKey, esse tipo de função que é bem legal. Mas por esse vídeo é só, tá? A gente aprendeu aqui o que é o RDD, um pouquinho sobre o Apache Spark também, né? O PySpark. A gente entendeu aqui a parte do paralelismo, né? A distribuição, como que a gente utiliza ali a parte dos clusters, né? Dos nós. Também a gente entendeu aqui o que é o RDD, né? Que ele tem a parte ali que ele é imutável e etc. A gente aprendeu como criar o RDD, a gente aprendeu também como utiliza aqui
a gente verificou a função do, vou passar aqui por tudo, né? A, gente, a criação da RDD, o map, a utilização do filter, né? O flat map aqui também, para a gente ver a diferença entre o flat map e o map. A gente aprendeu aqui também como que a gente tem as funções de count, máximo, mínimo, sum, min. A gente também fez alguns exercícios aqui, tá? Que a gente também viu como utilizar o reduce. E acredito que por nessa parte, tá? Seja isso. Essa é só a primeira parte aqui do PySpark, tá? Eu vou tentar fazer um curso completo aqui, para que a gente consiga ver até a parte de machine learning ali aplicando com o PySpark. Eu espero que você goste desse conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, deixe um joinha que eu vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui, tá? Caso você nunca tenha, seja sua primeira vez aqui no canal, tenho vários conteúdos aqui sobre Python, sobre SQL e Power BI. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado por acompanhar até agora e até a próxima. Um abraço.